Olá, já fizemos o capítulo 1 de Tito, onde Paulo alerta a Tito para que ele conserte as igrejas de Creta. Que bomba, hein? Que compromisso sério que tu assumiu, consertar uma igreja onde tudo estava errado. E uma das primeiras coisas que Paulo recomenda a Tito é que forme uma boa equipe, uma equipe de retaguarda, presbíteros todos qualificados à luz da palavra de Deus. A coisa ele tinha que colocar em ordem, não era uma igreja, não, as igrejas de Creta. E formar aquele time para calar os insubordinados, os faladores, os que não obedeciam a palavra. E aí ele vai dizer para Tito, olha, com esse time você pode vencer, sem esse time fica muito difícil. É aqui um alerta para todos nós, se você é pastor, tenha uma liderança crível, uma liderança que não fique ninguém com o mínimo detalhe para arrancar e desqualificar essa liderança. Ok, feito isso, vamos para o capítulo 2, ainda consertando a igreja. Praticamente todo o livro, toda a carta, é o conserto da igreja. E Paulo começa no capítulo 2 algo muito interessante, ele sempre bateu na sã doutrina. E ele diz, Tito, tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Não é uma tarefa fácil que Paulo deu a Tito, não. Falar em harmonia com a sã doutrina é coisa muito difícil. Porque o povão está aí para ouvir aquilo que ele quer. Nem sempre o povo ou as 10 ovelhas querem ouvir aquilo que diz a sã doutrina. E esse é o nosso grande problema. A nossa tarefa é mais ou menos como a tarefa de Jeremias. Jeremias tinha que falar aquilo que Deus mandou ele falar. E o povo não queria ouvir aquilo que Deus mandou ele falar. Mas ele foi fiel. Jeremias talvez seja o profeta mais frustrado na palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: ele falou o que Deus mandou ele falar. Hoje já muita gente sofre com isso, né? Os pastores sérios que zelam pela sã doutrina são às vezes até marginalizados porque eles não se atualizam, né? Ok, Tito, você tem que estar em harmonia com a sã doutrina. Aí ele vai começar o primeiro ponto. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sábios, sadios na fé, no amor e na constância. Eu não sei como é o seu ministério, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade com os mais idosos, os mais velhos, aqueles velhos ranzinzas, né? E eu me preparei para ser um idoso, já estou com 76 anos, 76 anos, e não quero ser um velho ranzinza, mas os homens, os mais velhos na igreja, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eles precisam ser equilibrados, respeitáveis, sábios, sadios, na fé, no amor e na constância, exatamente para que sejam parâmetros para os mais novos. Essa é a grande responsabilidade. Ao que tudo indica, a coisa estava tão bagunçada que os mais velhos não estavam sendo respeitáveis e não estavam sendo sóbrios. E Tito tinha que consertar isso também. Logo em seguida, ele vai falar sobre as mulheres mais velhas. De igual modo, sejam reverentes no viver, são não caluniadoras, não dadas ao vinho e mestras do bem. Sabe para quê? Para que ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos. Meus queridos irmãos, tem mulher aí querendo fazer outras coisas que não esse papel principal, que, aliás, não sobra tempo para outra coisa. Se as mulheres das nossas igrejas, as mais experientes, se dedicarem a ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos e também os filhos, olha, elas vão ter que fazer hora extra. É muita coisa. A coisa estava bagunçada. Então, Paulo falou: ensina as mulheres mais velhas a fazerem o seu ministério. E o texto continua: a serem equilibradas, puras, eficientes, cuidado do lar,
bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Olha que interessante, né? Quando nós não obedecemos aquilo que diz a palavra, nós estamos fazendo com que falem mal da palavra de Deus. Então, esse é o papel das mulheres mais velhas. E que papel! Eu tenho essa experiência na primeira igreja batista de Atibaia, e principalmente com minha esposa, ensinando as mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Elas têm uma experiência muito grande. Aí depois ele vai falar, agora você vai exortar de igual modo os jovens para que sejam equilibrados. Eita juventude que dá trabalho, mas juventude é uma idade assim, de vibração, de poder, de garra, de desafio, mas eles precisam ser ensinados, senão eles vão de qualquer jeito, né? O jovem, ele tem aquele ímpeto, mas alguém precisa ensinar a como controlar este ímpeto e serem sábios nesse controle, nesse viver. Os jovens são fantásticos. Lá na primeira igreja Batista de Atibaia, um grupo de jovens grandes e jovens que enfrentam desafios, algo fantástico. Recordando, se a igreja estava bagunçada é porque a juventude também estava bagunçada. Agora, a partir do versículo 7, é interessante que ele muda. Ele vai dizer diretamente agora para Tito, que a sua conduta, Tito, seja exemplar em tudo. Tudo. Isso significa que não sobra nada para não ser exemplar. Em tudo, na doutrina, mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Esse é muito sábio. Aliás, dizer que é muito sábio a palavra de Deus é dizer o óbvio, né? Jovens, você, Tito, a sua conduta deve ser exemplar em tudo: casamento, lar, finanças, relacionamento com pessoas. Em tudo você tem que ser exemplo, porque você é Tito. Você não é um Zé Mané lá da igreja, não. Você é o líder. Você que vai comandar a coisa. Integridade. Integridade. Lendo o livro de Ted Engstrom sobre liderança, ele faz uma definição de integridade muito interessante. Nunca esqueci. Integridade é você fazer aquilo que você disse que faria. Querem um exemplo? Há quase 51 anos atrás, eu disse para minha esposa, Cida, eu vou te amar até que a morte nos separa. Me considero um homem íntegro no casamento porque eu estou fazendo aquilo que eu disse que faria. Infelizmente, muita gente não faz aquilo que disseram que fariam. E o texto continua, o versículo 8, linguagem sadia, irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como criticar. A nossa linguagem precisa ser bem caprichada, né? Às vezes estamos numa rodinha até de pastores e surgem algumas piadas não convenientes e é muito triste quando isso acontece. A nossa linguagem deve ser sadia, bonita. E vamos em frente. O versículo 9 exorta os servos, os trabalhadores, para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. A palavra de Deus pede coisas que é complicada, né? Você é empregado, eu fui empregado 20 anos na Ford, eu tinha que agradar o meu chefe em tudo. Aqui não diz só em alguma coisa, é em tudo. Não tem não sobra absolutamente nada. Você tem que ser submisso em tudo, agradando. E não pode reclamar, hein? Olha que coisa difícil. Acho que naquela época, não sei se tinha sindicato, né? Porque hoje os servos têm tantos direitos e as obrigações estão cada vez desaparecendo. É só direitos, direitos, direitos. E a palavra de Deus ensina exatamente ao contrário, tem que agradar em tudo. O que estava furtando, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, não furtem mais, para que em tudo novamente mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador.
Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um modo de evangelismo. Você que é empregado, obedeça o seu patrão em tudo, não reclame. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o seu patrão fala, mas rapaz, isso é diferente. Por quê? Aí você vai falar, eu sei por quê. Eu vou dizer para o senhor, eu nasci de novo. Eu sou servo de um Senhor chamado Senhor Jesus Cristo, e eu sou leal a Ele em tudo. E Ele, na Sua palavra, recomenda que eu seja leal em tudo ao Senhor, e por isso eu sou leal. Aquilo vai marcar na vida daquele seu chefe. E o seu chefe pode chegar em casa e conversar com a esposa e dizer: Olha, eu tenho um empregado lá que eu acho que ET, veio de outro mundo, mas nele eu confio, ele é um homem de Deus. E eu queria parar aqui até no versículo 10 e mostrar como Paulo ensinou Tito a consertar aquela igreja, trabalhando agora com todas as faixas etárias da igreja e trabalhando também diretamente com ele, para que ele fosse exemplar. Eu bato nessa tecla, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Um líder tem que ser exemplo em tudo. Não tem meio termo. Nós, líderes, eu acho que nós podemos aplicar o fato de que nós não temos direito. O direito que nós temos que ter é o direito de não ter direito. A experiência mostra, principalmente os mais jovens. Olha, cuidado com esses modismos e tanta coisa. Agora a igreja tem que ser assim, assado. A igreja é algo simples. Temos aqui um modelo. Se você quer um modelo de igreja fantástica, pega a igreja primitiva em Atos 2, 42 a 47. Ali tem um verdadeiro manual de como uma igreja deve funcionar. Mas não se esqueça, para você botar uma igreja em ordem, você tem que ser exemplo em tudo. Ok, nós vamos voltar ainda no capítulo 2, na parte final, mas vamos em frente. Daqui a pouco vem o capítulo 3 e vamos aprendendo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e até o capítulo 3, ok?